Você já ouviu falar na inversão de valores? Hoje eu falo por Nietzsche e Cappi. Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 7 de maio de 2026 e apesar do objetivo deste canal é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas, hoje vou falar um assunto um pouco diferente, que é a inversão de valores. Por que assunto hoje? Apesar de eu não costumar postar e também não gostar desse tipo de postagem, existem muitas no Instagram, no Facebook, estou expondo uma situação minha como aviso às pessoas em geral, porque no sábado recebi uma ligação e me senti ofendida com a conduta de certas pessoas envolvidas nesta ligação, apesar de eu não saber quem foi o autor da ofensa. Infelizmente, você faz mil coisas boas, mas o que vale é aquilo que as pessoas veem em nós, aquilo que elas refletem delas mesmas. Porém, lembro sempre da frase que a minha mãe ensinou: falem bem, falem mal, falem de mim. A outra coisa é que também na semana passada recebi um outro telefonema falando mal de uma pessoa de minha convivência. Deixei para que eu mesma a julgue conforme for fluindo o nosso contato, porque a primeira impressão não é a verdadeira, é a quem fica, para quem quer julgar logo no início. Eu sou o que sou e durante meu trajeto, nesses 63 anos e 9 meses, mudei muito e mudei mesmo, e a cada dia mudo mais para melhorar a minha persona, a minha espiritualidade, limpar a minha alma. Não sou religiosa porque a religião deveria ser religar a Deus, mas faz ao contrário, por conta do ser humano que quer dominar o outro ser humano e deixá-lo com medo de Deus. Hipoteticamente, se Deus é bom, por que temê-lo? Quem é o homem para dizer o que você tem que fazer se o verdadeiro Deus está dentro de você? E você, por meio da sua meditação, pode acessá-lo e ser guiado por ele. Então pensem, o Deus que existe em você. Então vamos aos comentários de hoje. No programa do dia 21 de maio de 2020, falei sobre a inversão de valores e hoje o assunto é o mesmo, mas por Nietzsche e Norberto Cappi. São dois pensamentos mais algumas citações. Então, por Nietzsche, Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 e faleceu em 25 de agosto de 1900 aos 55 anos. Foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor alemão. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia e a ciência, exibindo certa predileção por metáfora, ironia e aforismo. Inclusive, quem lê o livro dele acha estranho para quem não entende. Então, se você lembrar que ele fazia críticas, né, e ironia, então você vai entender os livros dele. Para Nietzsche, é necessário saber qual é o valor dos valores morais, o que envolve a importância do conhecimento das condições e circunstâncias em que os valores vigentes surgiram, ou seja, é necessário investigar sob quais condições o homem ocidental inventou o bom e o mal com U. Esta investigação implica necessariamente alguns aspectos essenciais da obra nietzschiana: a relação entre a fisiologia, forças e vontade de potência,
os valores morais como sintomas de um modo de vida ressentido, o homem reduzido à memória das marcas, a expansão do sentimento de culpa através da interpretação sacerdotal do sofrimento, o crescimento da vontade do nada como um extremo do niilismo, que é a redução ao nada. Portanto, culpa ou ressentimento, que são sentimentos que se tornaram tão comuns e que podem nos levar a acreditar que eles são inerentes à humanidade, são inseparáveis de uma moral que reprime continuamente as forças ativas do homem, impedindo-o de criar novos valores. Então, a fonte é cursoslivresdefilosofia.com, comentário feito pelo professor de filosofia Amaury Ferreira num curso de 2014. Então eu acredito que valha muito a pena ler os livros de Nietzsche. Agora, por Norberto Kepp. Dr. Norberto Kepp nasceu em 1927 em São Carlos, interior de São Paulo, e hoje está com 99 anos em sua atividade. Dr. Kepp é psicanalista, filósofo, pedagogo, cientista social, físico independente, escritor. Fundador e presidente da CITA, que é a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. A trilogia analítica ou psicanálise integral é um método terapêutico e científico criado pelo brasileiro Norberto Kepp em 1970, que unifica a teologia, filosofia e ciência. Ela visa o tratamento de doenças psíquicas, sociais e psicossomáticas, focando na união de sentimento, pensamento e ação para promover a consciência e a desinversão. Aplicando a ciência psicanalítica aos estudos que fez de filosofia, metafísica e teologia, o psicanalista descobriu que a doença psíquica, que é a neuroses e psicoses, a semelhança das enfermidades orgânicas e sociais, é o resultado da deturpação ou destruição da sanidade pré-existente no ser humano. Malum privatio boni. O mal é a privação do bem na filosofia. Na ciência, a doença é a privação da saúde. Kepp constata que a estrutura do ser humano é, pela natureza, basicamente sã, mas que ele nasce com uma falha em sua estrutura psicogenética, ocasionando mais doenças. A essa falha, Kepp denomina de inversão psíquica, onde o ser humano passa a destruir o bem e a buscar o mal para si e para os outros, atacando na maior parte das vezes de forma inconsciente a própria vida e criando sofrimento, a doença. Este comportamento Kepp vê como o resultado de uma atitude de inveja original, inata e universal, e ela seria a raiz principal de todos os demais comportamentos patológicos do ser humano. O mecanismo de inversão psíquica foi descoberto por Kepp. Através dele, o ser humano inverte a percepção da realidade dos valores, sentindo o bem como o mal e o mal como o bem. Por exemplo, amor como sofrimento, fantasia como felicidade, trabalho como sacrifício, etc. O homem é trilógico, tendo o afeto como base, e uma vez rejeitando o elemento afetivo, pensará e agirá também de maneira doentia, destruindo sua própria saúde e da sociedade. A natureza originalmente sã do homem encontra-se agora deturpada devido a essa atitude invertida da vontade. E a fonte é keppacheco.edu.br. Aí vem algumas citações de Dr. Norberto Kepp.
Da Revista de Psicanálise Integral, Trilogia Analítica, Escola Norberto Kepp, ano 28 de junho de 2006, publicação semestral número 32. O tema é A Influência Psíquica dos Espíritos no Ser Humano, Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. O homem é demônio para outro homem. O homem não é bem um lobo para seu semelhante, mas ele é muito mais um demônio para outro homem. Como sabemos, foi Thomas Hobbes quem criou a famosa frase do lobo, o que retirou muita ilusão sobre a humanidade. Porém, a ideia geral que permaneceu foi que o semelhante é que nos ataca e nunca nós próprios, motivo pelo qual a colonização que os ingleses realizaram nos outros países sempre foi bárbara, matando e torturando os nativos de cada região e invadiam africanos, orientais e índios das Américas. A luta pela realização do mal constitui maior fonte dos sofrimentos, seja para os seres humanos ou para os seres espirituais. E por que motivo? Primeiro, porque é uma atitude contra a própria natureza e depois leva à destruição da inteligência, do sentimento de amor e de qualquer dignidade. Portanto, a conduta de intriga e inveja destrói a beleza e a integridade do ser. Cada ideia e intenção ruim dilapida a estrutura natural de seu possuidor. Agora o 2, tá? O maior bem para o ser humano é a conscientização do mal, fantasias de grandeza e de posse. Sugerir que viagens, compras, bens, riquezas, mulheres, sexo poderão trazer muita felicidade, o que fatalmente levará o indivíduo a ser mais e mais angústia e vazio. Crer na força do mal e fraqueza do bem, ver Deus como ilusório, o bem como passageiro e o mal como perene é base da vida. A incerteza se o bem, a verdade e a justiça serão sempre vencedoras. Isso leva a uma atitude de desânimo, conivência com os piores indivíduos e maiores injustiças, acreditando que o mal e a desonestidade sempre vencem e finaliza pela colaboração com o mal. Teomania é o desejo maléfico e invejoso de adquirir um poder divino mais forte em indivíduos psicóticos e pessoas em exposições de poder na sociedade. De acordo com o Dr. Kepp, a teomania, uma forma extrema de megalomania, é a causa primeira de toda doença social, mental, orgânica. Psicóticos frequentemente se veem como divindades. Inversão ocasionada pela inveja, maior estorvo para o ser humano. Então eu fiz uma matéria que, na verdade, não como uma ofensa à minha pessoa, mas como um alerta para quem quer entender a inversão dos valores e completando os valores em geral que nos consomem, é você pensar que o político, o artista, o chefe e outros são mais importantes do que você, sendo que se não há você, não há o político, o artista, o chefe, etc. Inclusive o político, qual nos presta serviço e recebe em seus valores exorbitantes dos impostos que pagamos. Não existe verba do governo, a verba deve ser aplicada para uso da população. A verdade é que não deveríamos pagar transportes, escolas, clínicas médicas, laboratórios e hospitais. Alguns lazeres também. O IPTU, que vergonhosamente é um aluguel que pagamos para nossa propriedade, à prefeitura. E o IPVA, imposto sobre propriedade de veículos automotores, ou seja, o aluguel do nosso próprio carro. Para quê? Administrar a região no sentido em relação às vias e controle das vias. A verdade é que o recolhimento dos impostos em geral é mais do que bastante para todos os serviços sociais.
Ainda existem os recolhimentos dos impostos sobre a renda de pessoa física, pessoa jurídica e os encargos trabalhistas. E muito mais, porque seria uma conversa muito extensa e eu não gosto de falar sobre isso. O que eu quis mais falar aqui é sobre a inversão de valores. Um outro estudo do cientista Elron Hubbard, ele diz que o homem nasce bom, porém, com o passar do tempo, ele tem a situação de sua vida o transforma em mal. Então esse mal ele vê como as aberrações que trazem os engramas para sua vida, e aí ele destrói a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao redor dele. O Dr. Wilson Ribeiro, falecido, né, os dois falecidos, o Elron Hubbard e o Dr. Wilson Ribeiro, que é brasileiro, e ele fez estudos sobre a psicologia já no embrião. E ele diz, e ele fala sobre isso, sobre tudo que atinge já na criança dentro da barriga. Elron Hubbard também diz isso. E são estudos que eu também fiz, concordo plenamente, maravilhoso. Eu tenho um outro livro que fala sobre isso, que eu não lembro agora de quem que é, mas ele está na minha biblioteca, e que fala sobre isso, sobre as aberrações, esse formato do Dr. Elron Hubbard, que já consta já dentro da barriga os traumas, que são os engramas, que tornam a criança aberrada, e se ela não fizer um tratamento, ela continua sendo aberrada para o resto de sua vida. Dos valores das pessoas. Gostaria muito que vocês meditassem nisso, na inversão de valores, para vocês poderem ter na sua consciência de que Deus está em você, o Deus que habita em você. Então nós não precisamos de outras pessoas para falar aquilo que nós devemos fazer, aquilo que está certo ou errado no nosso conceito. Então meditar é muito bom, você ficar em silêncio, fechar os olhos e observar a si mesmo, inclusive você perceber o seu corpo físico, porque nós somos corpo físico que habita a nossa alma e o nosso espírito. Por isso que eu falo que eu não tenho religião, eu estudo filosofia esotérica, da qual, na verdade, estuda todas as religiões. Estuda para saber, para entender o pensamento do homem. Então, por hoje é só, pessoal, e eu peço que você assista, comente, participe e compartilhe, porque para mim este programa, esta parte, é muito importante. Agenda cultural. Todas as sextas-feiras compartilho as notícias da nossa região registradas no Grupo 1 de jornais, na Gazeta de Pinheiros, Jornal do Butantã, Morumbi News, São Paulo News e Tribuna de Santo Amaro. Leia e participe, gazetadepinheiros.com.br, e você pode enviar suas críticas para leitor@grupo1.com.br. E onde passear com seus filhos, sua família, a escola e mesmo amigos? Na Cidade das Abelhas, que é um parque em Embu das Artes, onde você adquirirá muito conhecimento sobre a vida e a importância das abelhas, além de você poder adquirir mel, própolis, pólen, favos, geleia real e todos os produtos das abelhas, que também podem ser adquiridos no site cidadedasabelhas.com.br/produtos ou pelos telefones 4614-0609, 94-302-6580. O link está na descrição do programa, cidadedasabelhas.com.br. Os serviços é de terças aos domingos, das 10 às 16 horas, e o estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. E também tem pão de mel lá, ok? Eu desejo a todos um final de semana muito feliz.